Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente, pelo podcast aqui da nossa querida Diocese de Limeira. Nós vamos meditar o Evangelho deste domingo, dia 26 de maio, solenidade da Santíssima Trindade. O Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Vamos ao texto. Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, neste domingo nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade e temos a oportunidade de meditar mais intensamente o mistério de Deus. Deus é mistério. Somos convidados a um exercício de mistagogia. O que significa a palavra mistagogia? Significa exercitar a contemplação para mergulhar mais profundamente no mistério divino, para adentrar o mistério divino. Deus é horizonte sem limites, novidade inesgotável, mistério. Não significa, contudo, que a mistagogia seja explicação ou solução do mistério, não. Algo impossível a nós, seres humanos. Como eu disse, e torno a repetir, vamos passar a eternidade todinha descobrindo novidades em Deus, porque Ele é a novidade inesgotável. O mistério de Deus é um horizonte sem limite. Essa verdade levou Santo Agostinho a dizer: Deus é uma realidade tão inesgotável que, quando encontrado, ainda falta tudo para encontrá-lo. O mesmo sentimento de Santo Agostinho experimentou o grande profeta Isaías, lá, capítulo 45 de Isaías, versículo 15. Deus escondido realmente sois, Senhor. O que sabemos do mistério de Deus foi a nós revelado ao longo da história. E essa revelação divina atinge sua plenitude em Jesus Cristo. Cristo é a plenitude da revelação divina. Tudo que Deus tinha a nos revelar, nos revelou em Jesus Cristo. Por isso professamos que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. 3 pessoas, mas um só Deus. Essa é a nossa fé. A título de reflexão, podemos destacar 3 dimensões do mistério trinitário, só para nos ajudar nessa reflexão. A igualdade, a diferença e a unidade. Na Santíssima Trindade existe igualdade, existe diferença e existe unidade, comunhão. Igualdade. O poder divino é igual para as 3 pessoas, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Ninguém é maior ou menor, mais poderoso ou menos poderoso, mais santo ou menos santo. Não podemos projetar em Deus as desigualdades que existem entre nós, que formamos a geração humana. Porque quando a gente fala em pai e filho, sempre entendemos que o pai é mais velho, tem que ser mesmo, maior, mais forte. Só pouco a pouco o filho chega à altura do pai. E na velhice até ultrapassa o pai. Porque o pai vai se abatendo, se tornando menor que o filho, que está no vigor da idade. Essa desigualdade não existe em Deus. Existe a relação de origem entre pai e filho, mas essa própria relação é eterna. Eternamente o pai gera o filho e o filho eternamente é gerado pelo pai. Não existe uma evolução temporal. Não há crescimento ou decrepitude. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em tudo. Outra característica da Santíssima Trindade: existe diferença. Cada pessoa tem o seu lugar. A primeira pessoa em relação à segunda é pai. É sempre o pai, isto é, a origem, a fonte. A segunda pessoa em relação à primeira é sempre o filho, isto é, gerado, gerado, não criado, eternamente gerado. O Espírito Santo é o fruto do amor que há entre o pai e o filho. Tanto que a teologia sistemática trabalha isso, a questão do filioque. A gente fala, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse Ezinho aí, para dizer que ele procede do Pai e do Filho. Ele é fruto do amor que há entre o Pai e o Filho. E ele é também eternamente gerado. Essas relações não podem ser invertidas. Cada pessoa tem o seu lugar inconfundível. Só um exemplo. A criação é atribuída ao Pai. A redenção ao Filho, Jesus Cristo. E a santificação ao Espírito Santo, mistério que celebramos em Pentecostes. Então existe essa diferença na Santíssima Trindade. Existe igualdade e diferença, por isso que é um mistério.
Mas existe algo fundamental na Santíssima Trindade: a unidade, a comunhão, a perfeita intimidade entre as três pessoas divinas, de modo que cada uma mora na outra, existe na outra, está presente na outra, um vive no outro. Intimidade significa justamente sentir-se acolhido, amado por alguém. É uma experiência de felicidade, de salvação. Isso acontece na Santíssima Trindade. Por isso que é mistério de comunhão. E a gente vai passar a eternidade todinha contemplando esse mistério. Para terminar, o mistério trinitário nos ensina que em Deus existem diferenças que não produzem exclusão, que não se opõem, pelo contrário, geram, criam comunhão. Em Deus, a diferença é fator de comunhão. Nesse sentido, a Santíssima Trindade é referência para a nossa vida pessoal e comunitária. Também nós, apesar das diferenças, devemos buscar sempre a comunhão. Meditemos e apliquemos esta verdade à nossa vida pessoal e comunitária. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.